Recentemente, uma promotora de justiça virou um dos assuntos mais falados em diversos canais da internet devido à sua indignação ante a citação de um poema que mencionava Deus, que tinha como centro da mensagem Deus, em um fórum na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A representante do Ministério Público alegou que a Constituição Federal do Brasil estaria sendo desrespeitada. Veja as falas da doutora, logo mais voltaremos para uma análise jurídica e assim verificar se as palavras e posturas assistem ou não razão. Fico muito feliz de compor uma mesa exclusivamente com mulheres, isso me dá muita satisfação. Eu vim preparada para falar muito sobre o Conselho Tutelar, dizendo a importância do atendimento, da garantia dos direitos da criança e do adolescente e da importância que o Conselho Tutelar representa dentro da Constituição da República. Mas, ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. E eu preciso esclarecer a organização do evento e a associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas num evento público. Eu estou extremamente emocionada, extremamente ofendida com o início da apresentação que teve aqui. Porque assim, eu não sou evangélica, não teve uma oração, mas teve quase. Teve uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus, e eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Inconstitucional. E assim, ao final da mensagem que foi propalada, eu mandei uma mensagem para a Silvia, eu falei que se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Mas foi. E olha só, se a senhora começar a interferir na minha fala, na fala do Ministério Público, eu me retiro. A senhora já teve a sua oportunidade de falar. E agora quem fala é o Ministério Público. E eu aqui represento o Ministério Público. E eu tenho garantia constitucional para estar nesse local e ocupar esse espaço. E esse deboche ofende ao Ministério Público e à Constituição da República, que a senhora, enquanto representante de uma associação que deve proteger os conselhos tutelares, deveria respeitar a Constituição da República. Muito bem. Podemos perceber que depois dos incentivos, dos aplausos, a doutora ficou até um pouco mais motivada e exaltada, né? Disposta a continuar falando, reforçando a narrativa de que houve ali um desrespeito. Veja, o artigo 127 da Constituição Federal diz que incumbe ao Ministério Público a defesa, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Vale lembrar que o direito individual a professar sua fé religiosa é um direito indisponível. Ele é um direito fundamental, já que está ali no rol dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 6. Aliás, vamos ler o que diz esse inciso? É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Aqui a gente vê a Constituição estabelecendo a liberdade de consciência, de crença como um direito fundamental. Um direito que é indisponível, como eu disse, e que apesar de ter sido manifesto em um fórum onde seriam discutidos os direitos da criança, do adolescente, entre outras pautas, as quais eu desconheço, não viola em nada a Constituição. E aqui você vai analisar segundo a seguinte perspectiva: em que pese o Estado brasileiro ser laico, o agente que ali exercia a sua função
tem o seu direito indisponível e fundamental a exercer a sua crença, sua liberdade religiosa. E falar ou citar Deus em um poema, naquele contexto, é uma atitude até mesmo cultural. Sim, vamos levar por esse âmbito, porque já temos notícias de que aquela cidade onde acontecia o fórum é muito religiosa, é tradicionalmente cristã. Não podemos abranger a todos, mas tem-se notícias de que há uma tradição cristã muito forte que predomina ali naquela região. E por que nós podemos seguir por essa linha de raciocínio? Porque existem decisões do próprio STF que pacificam entendimentos nesse sentido. E vamos citar exemplos. Mas antes de citar esses exemplos, eu quero falar de dois conceitos que são muito importantes para a sua compreensão desse assunto. Vamos trazer uma diferença de Estado laicista e Estado laico. O Estado laicista, ou seria um Estado ateu, é aquele Estado que rejeita o fenômeno religioso. Ele tenta apagar os símbolos religiosos do espaço público. Ele demonstra uma certa hostilidade à fé, né? Como aconteceu na Revolução Francesa ou lá na União Soviética. Então, se o Brasil fosse um Estado laicista, um juiz não poderia ter no seu gabinete símbolos religiosos, fossem ele católico ou de religião de matriz africana. Ele simplesmente não poderia. Por quê? Porque é característico desse Estado laicista apagar, eliminar simbologias religiosas. Mas quando você fala de um Estado laico ou não confessional, que é o caso do Brasil, aí a gente está falando de um Estado neutro. Isso significa que ele não adota nenhuma religião oficial, não financia a igreja, não mistura lei civil com dogmas religiosos, porém, ele adota uma laicidade colaborativa ou positiva, né? Então, o governo brasileiro, ele reconhece a importância da religião na formação cultural do povo e garante a total liberdade de culto, além de permitir parcerias em obras sociais e de interesse público. Vamos a um exemplo que toca não apenas essa questão do caráter laico do Brasil, mas também a questão cultural. Veja, no preâmbulo da Constituição nós temos uma menção à proteção de Deus, que rendeu processos. Isso. Como é o caso do julgamento da ADI 2076 de 2002, em que, dentre outros pontos, o STF deixou claro que a menção a Deus era simbólica e não obrigatória. Então, o preâmbulo, tendo um caráter declaratório e político, né, não normativo, ele não fere a laicidade do artigo 19 da Constituição. Né? Esse era o entendimento do próprio STF, deixando claro que a invocação religiosa foi mais uma escolha simbólica dos constituintes sem efeito jurídico vinculante e que tinha a ver com uma menção histórica, cultural, que refletia o espírito da época. E nesse mesmo sentido, no ano de 2012, quando o MPF ingressou com a ação pedindo que a União e o Banco do Brasil retirassem a expressão Deus seja louvado de todas as notas impressas a partir daquela data, alegando violação do Estado laico, exclusão de minorias, de cidadãos sem religião e violação do princípio da legalidade, a Justiça Federal julgou a ação improcedente e rejeitou o pedido. E veja, ela também passou pela linha de raciocínio da tradição cultural. Né? A Justiça entendeu que a frase não é uma imposição religiosa do Estado, é apenas um reflexo de uma tradição cultural e histórica da sociedade brasileira.
ela entendeu pela falta de ofensa real, já que a inscrição na nota não obriga ninguém, nenhum cidadão, a praticar nenhum tipo de crença contra a sua vontade, entre outras considerações que já não são tão relevantes assim para o nosso tema em pauta. Vamos entender que no caso em questão, cabe os precedentes que eu citei, ou seja, cabe a mesma interpretação do STF e da Justiça Federal. Porque recitar um poema ou qualquer que seja o texto que fala de Deus em um evento público é mais do que uma manifestação de crença. É cultural, é histórico, faz parte inclusive da tradição daquela cidade que é, na sua maioria, cristã. E nesse ponto a respeito da tradição, eu falo a partir da narrativa de pessoas que vivem na região e que se manifestaram a respeito. E um detalhe crucial aqui é a questão da imposição. A laicidade não foi ferida em momento algum, não houve imposição de culto a ninguém. Ninguém foi obrigado a dobrar os joelhos, como geralmente o fazem, né? Cristãos, evangélicos, etc. Ninguém foi obrigado a orar, ninguém foi obrigado a levantar as mãos, ninguém foi obrigado a dizer amém, a recitar, a falar nada. Ninguém foi obrigado a nada. Apenas houve uma manifestação individual do exercício do direito indisponível da liberdade de manifestação religiosa. Então, segundo o mesmo entendimento da Justiça Federal, quando julgou o processo referente ao real, não houve nenhuma ofensa real, nem à laicidade da Constituição, nem ao direito individual dos presentes naquele evento. E aqui cabe a observação de que não foi dado a ninguém, principalmente a nenhum órgão público representado na pessoa de qualquer dos seus agentes, o direito de amordaçar ou de inibir quem quer que seja a manifestar, né, seu direito individual e indisponível de crença. Lembrando que trata-se de um direito fundamental que inclusive está no rol das cláusulas pétreas e reforçando que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito a esse direito, conforme preceitua o artigo 129 da Constituição Federal. E essa é a nossa análise jurídica acerca desse assunto. Aguardo você para a próxima. Até lá!